vamos falar um pouquinho sobre o universo feminino? Na verdade, a mulher, né, ela evoluiu muito. Se a gente pensar lá na nossa bisavó, na nossa tataravó, né, qual era o papel que elas exerciam, a gente vai ver que na sociedade, né, a mulher foi ganhando uma dimensão, um espaço muito significativo, muito mesmo. Mas presta atenção nesse detalhe, que é o detalhe que me atrapalhava. A gente acumula função. E para ter o que o homem conquista, a gente faz o que? Se sobrecarrega. A gente faz tudo que já fazia e acrescenta mais e mais, mais e mais. Porque a mulher, tanto profissionalmente quanto no âmbito familiar, parece que ela está sempre tendo que provar para o outro que ela é capaz. Provar para o outro que ela é forte, provar para o outro que ela pode. E nessa de provar para o outro, ela esquece muitas vezes que ela é humana. Por isso, quando eu criei o protagonismo feminino, eu coloquei lá como subtítulo a Síndrome da Mulher Maravilha. Porque a gente adota essa síndrome de Mulher Maravilha. Nada me abala, nada me atrapalha, eu sou poderosa, eu dou conta de tudo. Não. A gente não dá conta de tudo. A gente também tem nossos momentos de fraqueza, de solidão, de tristeza. Então precisamos admitir também quando estamos fracas e precisamos de ajuda. Precisamos até saber pedir ajuda. Precisamos saber falar um não, tá, para as pessoas. E precisamos dividir as tarefas com as pessoas que estão ao nosso redor. Filhos, marido, parentes. Por quê? Porque a gente tem acúmulo às vezes de função e isso nos sobrecarrega, e a pessoa sobrecarregada, ela deixa de ser criativa, ela deixa de ser organizada, objetiva, pragmática. Isso enfraquece emocionalmente. Como que eu me sentia na época da gravidez da minha terceira filha? Eu já vinha acumulando insatisfações pessoais, né? Sem exteriorizar como eu me sentia para as pessoas que me amavam, achando, fingindo que aceitava tudo, querendo cedezas para não ter o conflito. Muitas vezes eu explodia, eu tinha rompantes assim de estresse, né? Vivia com dor na coluna, dor de cabeça, mas eu não me impunha, eu não colocava para as pessoas os meus sentimentos, o que eu esperava, e também não compartilhava os meus projetos. É uma dica que eu quero deixar, gente. Por favor, compartilhem os projetos de vocês com as pessoas que vocês amam. Diga para elas o quanto de dedicação vocês querem colocar nisso, qual a expectativa que vocês têm, o que vocês esperam. Mesmo quando eu me tornei coach, não foi fácil para minha família entender essa transição profissional minha, porque a gente sabe que quando você muda de profissão, de função, de trabalho, leva um tempo para você ter retorno daquilo. E essas pessoas não aceitavam esse tempo, me viam investindo tempo em estudo, em coisas que não traziam financeiramente um retorno. Então, de início, eu sofri muita resistência, principalmente do meu marido, que hoje me apoia demais. Ele também fez o processo de coaching dele, mas levou muito tempo para ele entender. E eu tive que ter esse amadurecimento para lidar com essas situações de conflito, mas me manter firme no meu propósito, coisa que antes eu nunca fiz, eu sempre cedi. Então a culpa nunca é do outro, a culpa é da gente, porque se você cede, o outro fica confortável, o outro está na zona de conforto. Mas se você realmente se mantém firme no seu propósito, divide seus objetivos com as pessoas que te amam e pede colaboração delas, tudo muda. Porque você cria um time, você cria uma equipe em torno de um sonho, de um objetivo, que deixa até de ser só seu quando bem compartilhado, né? Uma das coisas que eu fiz com a minha família foi a lista dos sonhos, ou seja, nós em família temos uma lista, cada um colocou o seu sonho nela e nós juntos vamos buscar realizar cada sonho que está ali naquela lista, por ordem de prioridade, sim. Ontem minha filha pequenininha falou assim: mamãe, quando você tiver dinheiro, você me compra a boneca tal? Não preciso nem falar o nome da boneca, que é uma boneca que é desse tamanho, mas cara que
dói, porque ela não quer a boneca, ela quer a bola gigante que tem trocentos itens naquela boneca, é caro, né? Então, como a gente compartilha sonho, ela falou que o sonho dela é essa boneca. Falei, então, Lê, vamos juntar dinheiro para isso. Eu nunca digo a mamãe não tem dinheiro. Sempre digo assim, vamos juntar o dinheiro para isso, tá? Vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Isso já ensina a criança que se ela tem um sonho, um propósito, um objetivo de vida, ela tem que trabalhar, ela tem que conquistar aquilo, que as coisas não caem de mão beijada. Mas é diferente quando os nossos pais diziam assim, dinheiro não dá em árvore, você sabe quanto é difícil, eu trabalho, eu sustento, eu isso. Quer dizer, aquele tom de reclamação, de insatisfação. Diferente de dizer, vamos à luta, a gente vai conseguir, você vai ter a boneca sim, vamos trabalhar para isso, vamos juntar dinheiro. Coloca aqui na sua lista do sonho. Você está ensinando a criança a sonhar, a acreditar, a ter objetivo, a entender que trabalho é uma coisa boa, positiva, porque através do trabalho você conquista as coisas que você quer, tá bom? Outro ponto, as mulheres têm ocupado cargos muito bons nas empresas hoje, porém os salários às vezes ainda não são iguais dos homens. E a pergunta, por quê? Porque o salário não é tão bom quanto o de um homem. Então é nesse ponto que o protagonismo entra. Eu sou uma profissional antes de ser mulher. E aconteceu um episódio, né, aqui na minha cidade, de uma jornalista, ela é muito conhecida, 16 anos trabalhando numa rede aqui de comunicação, tá? Ela teve um bebê. E 2 anos após ter o bebê, ela não conseguiu voltar aquele peso que ela tinha antes. Por ser jornalista que fica na bancada, ela tem uma visibilidade muito grande. Ela estava sim acima do peso. Então ela foi retirada da bancada, ela ficou trabalhando nos bastidores e recebeu uma orientação para tentar emagrecer. Só que, gente, não é tão simples, às vezes, né, muda o metabolismo, etc, enfim. Ela não perdeu o peso conforme a emissora esperava. E ela foi demitida, né? E ela foi às redes sociais e disse que foi demitida porque não conseguiu voltar ao peso dela ideal, que segundo a emissora seria o peso ideal, né? E ela colocou a boca no trombone mesmo. Isso causou muito rebuliço. Teve gente que ficou a favor dela e teve gente que ficou contra. Ai, mimimi, nananã. Só que eu falei pro meu marido um ponto legal. E se fosse o homem que trabalha com ela na bancada, será que ele seria demitido também? Será? Inclusive um dos apresentadores tem uma barriguinha, vamos dizer assim, volumosa, né? Mas ele tá lá ainda. Tá com a idade avançada, mas ele tá lá ainda. Tem ruga, mas ele tá lá ainda. Tá ficando careca, mas ele tá lá. Tá de cabelo branco, mas ele tá lá. E uma mulher com rugas? E uma mulher acima do peso? E uma mulher de cabelo grisalho numa bancada de telejornal? Então a gente tem que se posicionar como mulher. Ela fez bem, tem que colocar isso em debate. A gente tem que pelo menos refletir. Se é porque tá acima do peso, que seja assim pro homem também. Só que aí meu marido ainda foi lembrando um monte de jornalista homem ou apresentador de TV que é gordinho, né? Começar pelo Fausto Silva, né, gente? Ele fez redução, mas ele, né, nunca foi magro. Então é interessante ver que como não é o mesmo peso e a mesma medida ainda, né? E aí as pessoas falam de feminismo. Não existe feminismo. Existe a vontade de que a mulher seja reconhecida pelo que ela faz de melhor. Se ela é uma profissional, que ela seja reconhecida e cobrada pelo trabalho que ela executa. E não pela cor do cabelo, pela roupa que ela usa ou pelo peso dela na balança. Ok, gente? Então nós mulheres, quando somos protagonistas, estamos à frente dessas questões. Não somos vítimas dessas questões. A gente se coloca. Parabéns a essa jornalista que teve coragem de se colocar. De dizer, não estou feliz por ter sido demitida porque não consegui emagrecer depois que meu filho nasceu. Que bom que ela teve coragem, porque para isso ela precisou se expor. Mas ela conseguiu fazer isso. Ela teve essa capacidade, essa coragem. Um outro ponto é assim, o nosso salário, né? Porque nós mulheres não podemos receber um salário compatível com a nossa função. Por quê? E quando vai para a entrevista de emprego?
Você tem filhos? Quantas vezes eu respondi essa pergunta? Será que perguntam para o homem na entrevista de emprego, você tem filhos? E perguntam para ele se os filhos atrapalham ele no trabalho? Se ele vai ter que faltar para levar o filho no médico ou coisa parecida? Ou perguntam só para as mulheres, você tem filho e se os filhos atrapalham? Porque eles não usam esse verbo atrapalhar, mas indiretamente é o que eles perguntam. E por que não perguntam isso para o homem? Porque há bem pouco tempo atrás não tinha fraldário no banheiro masculino, né? Agora é uma luta de homens, de pais que querem trocar a fralda dos filhos. Eles estão pedindo fraldário no banheiro masculino, não é nem uma mulher que está pedindo, hein? São os homens que estão pedindo. Gente, é lindo ver isso. É maravilhoso quando a gente vê maridos, companheiros que são parceiros de fato das suas esposas e não tem aquela ideia equivocada de que vai ajudar a mulher em algo. Não precisamos de ajuda. Precisamos de divisão de tarefas, por quê? Falo várias vezes em casa, eu sou a mãe e você é o pai das mesmas crianças, ou seja, eu tenho minhas responsabilidades como mãe e você as suas como pai, e uma responsabilidade completa do outro. Isso é parceria, né? Porque já a mulher carrega 9 meses, a mulher vê o corpo mudar, a mulher fica em casa na licença maternidade meses amamentando uma criança, não é? O homem não, dá 3 dias ele fala, fui pro trabalho, amor, tchau. E é a mulher que está ali. Isso não é feminismo, gente, isso é realidade. A realidade é essa. A mulher sacrifica sim um pouquinho mais do seu tempo, dedica, não vamos falar sacrifica, a mulher dedica mais do seu tempo, em especial nos primeiros dias da criança. Que isso não se torne um hábito, que o homem também consiga, quando chega do trabalho e vê a mulher destruída porque ficou ali com o bebê o dia inteiro, ele falar, vem cá, deixa que agora eu cuido, vai dar uma soneca, vai descansar, vai tomar um banho, vai comer. Se o seu parceiro não faz isso e você não pede, não diz que gostaria que ele fizesse, não espere que ele faça. Porque você não se impõe, você não diz o que você quer, você não está deixando claro para ele o que você espera dele. Então ele vai continuar onde? Na zona de conforto masculina, tá? Aconteceu um episódio, uma vez eu e meu marido, a gente foi viajar, meu filho era um bebê. A gente foi viajar de avião, eu fui em um voo, ele foi em outro. Chegamos lá, a gente se desencontrou, foi uma viagem bem tumultuada, tá? Meus pais estavam comigo. E aí, eu sempre fui com ele assim, ó, essa fralda você troca, eu troco a próxima, a gente dividia as trocas de fralda. Meu pai achou isso um absurdo. Meu marido estava vendo TV, como é que ele vai trocar a fralda da criança? Deixa ele assistir o futebol. Falei, desculpa, opa, não fiz o filho sozinha não. Eu troco a fralda, mas ele também troca a fralda. Então eu falei, eu verbalizei a minha expectativa. Quando a gente não expõe nossa expectativa e acha que o outro, principalmente o homem, vai antecipar-se, esquece. Porque não é da cultura masculina essa antecipação. Eles não foram educados assim. Então, muitas vezes, cabe a gente dizer. Então, lá em casa, outra coisa que eu fiz, pós-coaching, e vou compartilhar com vocês. Lista de tarefas. E o que é essa lista de tarefa? É uma dica que eu dou, gente. Coloca realmente, eu colei na geladeira lá de casa. Eu peguei tarefas que não só eu posso realizar, que as crianças podem realizar, que meu marido deve realizar e dividir. Porque eu vivia muito sobrecarregada, então eu era uma pessoa tensa, porque eu estava sempre querendo fazer tudo. E não dá, gente, ninguém consegue fazer tudo sozinha. A gente tem que ter pessoas que nos ajudam. E aí, por exemplo, meu filho mais velho, ele leva o lixo na lixeira, a do meio busca a correspondência, eles cuidam do cachorro, leva para passear, sabe, lava cada um a sua própria louça.
eles são capazes de fazer isso, arrumam seus quartos, meu marido leva para a escola, eu busco, isso alivia, são pequenas tarefas do dia a dia que você divide, mas elas acumuladas geram uma sobrecarga para a gente muito grande. A logística, por exemplo, da família, eu que tinha que saber dos compromissos de todo mundo, quem ia onde, que horas ia, como buscar, que horas buscar. Aí eu baixei um aplicativo no celular, que é da família inteira, cada um alimenta esse aplicativo com seus compromissos, cada um se responsabiliza no dia de lembrar o que tem. E aí a gente discute quem leva, quem busca, como é que vai fazer. Mas tira da minha mente toda uma preocupação que ficava, que hoje está lá no aplicativo. Inclusive eu falo para eles, se não colocar no aplicativo, para mim esse compromisso não existe. Porque todo domingo à noite eu olho a semana, o que teremos essa semana e me programo. Se vocês não colocaram lá, a não ser eventos que não estavam programados, aí tudo bem, é uma exceção. Mas no geral dá para se organizar muito melhor em família usando esse aplicativo, tá bom? Uma dica também, lista de tarefa, aplicativo, dizer o que você espera da outra pessoa, não é verdade? Porque são coisas que a gente não faz, ou pelo menos eu não fazia, tá? E aí vamos falar de um outro problema que hoje as mulheres vivenciam, que é o problema da violência, né? A gente fala mulher, até um dia um amigo brincou, homem também sofre violência? Sofre, deve sofrer, mas assim, a mulher tem o estigma do sexo frágil, né? Então o homem, quando ele não está feliz, ele esmurra o volante do carro, ele grita, ele ameaça, ele levanta a voz, e alguns infelizmente agridem fisicamente, né? E aí de repente teve uma amiga que falou assim, nossa Cintia, eu não aguento mais ver matéria de mulher agredida na televisão, o que está acontecendo? Está acontecendo que agora estão mostrando, né? Antes não mostravam. As nossas avós não apanhavam, tataravós, as vizinhas delas. Sim, eu mesma morei do lado de uma pessoa que o marido batia nela todo dia. Mas ela falou, pelo amor de Deus, não chame a polícia. Eu amo ele. Eu não quero que ele seja preso. Fala pra mim. Diante ao livre-arbítrio dela de continuar sendo agredida diariamente, o que eu poderia fazer? Conversava, falava, pelo amor de Deus, você precisa se libertar disso. Aí vem outro ponto. A gente tem que se libertar. Só a gente pode se libertar. A partir do momento que você deixou a pessoa levantar a voz uma única vez para você, você deu para ela uma autorização para que ela faça isso quando ela bem entender. Se você deixou a pessoa te agredir e não falou nada, não agiu, ela vai continuar te agredindo. Muitas mulheres se submetem a coisas absurdas por causa de dinheiro, para não perder o filho, porque tem medo. Não é fácil se libertar, não é. Eu tenho amigas que conseguiram, não é fácil, mas tudo é uma questão de que você acha que vale a pena para você, porque hoje você está viva, amanhã você pode estar morta, e aí sim seus filhos vão ficar desamparados, vão ficar sem ninguém. Então quando eu digo assim, caso de agressão, assédio, estupro, gente, vamos botar a boca no mundo, não fiquem quietas. Pelo menos contem para alguém. Pelo menos desabafem, não guardem isso só para vocês. Eu atendo coaches, gente, mulheres, e eu descobri que a maior parte das mulheres já passou por algum tipo de violência, inclusive na infância. É muito triste dizer isso. Eu fiquei muito triste quando essas mulheres que eu considero espetaculares tiveram que me contar que sofreram algum tipo de violência na infância, né? Física ou moral, né? Principalmente sexual, né? De parentes, de amigos dos pais, de pessoas de confiança da família. E aí se você é mãe, né? Fico alerta, você que é mãe, não descuida da sua filha nunca. Não confia plenamente em nenhum homem ou até nenhuma mulher, tá? Não tô eximindo mulheres de fazer esse tipo de coisa. Eu tô dizendo que a gente tem que estar atento a tudo e ter um diálogo muito aberto, principalmente com os nossos filhos, para que eles tenham essa liberdade de nos contar caso algo aconteça. Porque muitos pais dessas minhas
Coaches nem imaginam que elas superaram essas situações tão delicadas. Os pais até hoje nem imaginam. E elas guardaram. E aí guarda, isso no futuro gera uma série de traumas e de problemas, inclusive conjugais. Uma delas, inclusive, estava com problemas conjugais seríssimos e era causado por esse trauma de infância. Ela não tinha ideia que era por isso, tá bom? Então esse é o alerta, isso eu acho assim, diálogo. Sempre, sempre, sempre estimular. Eu falo para os meus filhos, não importa o que de pior aconteceu no seu dia hoje, me conta. Porque se tem alguém que pode ouvir, sou eu, sua mãe. Porque depois você vai contar para alguém que não vai poder te ajudar. Eu estou aqui, quero te ajudar. Em época de celular, né? Tudo digital, que às vezes os pais só falam com os filhos pelo WhatsApp, às vezes até dentro da própria casa, não é verdade? A gente está perdendo esse hábito de olhar no olho, de perceber a criança, como é que ela está hoje, está feliz, está triste, está agitada, está calma. Notar os sinais. Isso é muito importante, a leitura corporal que a gente faz das pessoas, a leitura corporal que eu tenho do meu filho, porque o que ele comunica é 7% verbal, o restante que ele comunica não é verbal, é corporal. Então às vezes meu filho, pelo corpo, demonstra que não está feliz, e a gente também é assim. E a gente também precisa de pessoas que façam a nossa leitura corporal. Por isso o coach é tão importante, porque ele te liberta, porque você vai ter uma pessoa que vai te pegar pela mão, vai te olhar no olho e vai te reconhecer por inteira. O seu coach, ele faz seu raio-x, sabe? Ele olha pra você e fala, hoje você não tá legal, o que tá acontecendo? Me conta, ele te ouve. Bem como os psicólogos, os terapeutas, que sofrem tanto preconceito. As pessoas acham, eu não vou fazer terapia. Eu tive coach minha que eu falei, vai sim fazer terapia, e vai fazer o coach, vai fazer os dois. Por quê? Porque você precisa. Pergunta como ela tá hoje, maravilhosa. Maravilhosa, porque ela aceitou ajuda, porque ela buscou.